A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais uma edição do Maranata em Foco. O mundo digital trouxe conexões instantâneas, mas também um cansaço profundo. Estudos recentes do Barna Group, Pew Research Center e Lifeway Research apontam algo surpreendente. Pela primeira vez em décadas, os jovens estão voltando às igrejas com uma frequência maior do que as gerações anteriores. Mas o que está motivando essa busca? Para falar sobre isso, recebemos o gestor educacional, especialista em formação de professores em educação confessional e também pastor, Helber Firme. A paz do Senhor, pastor. Seja muito bem-vindo. Paz do Senhor, Claudio. Obrigado. Paz do Senhor, irmãos. Pastor Helber, vamos falar um pouquinho dessa era conectada. É a geração que mais está conectada ao mundo digital. Os estudos apontam que jovens estão ficando saturados. Alguns já estão tendo problemas sociais, pessoais e estão ficando cansados dessa superexposição e têm buscado algumas conexões reais. O que faz essa busca acontecer num momento de tanta digitalização? Claudio e irmãos, inicialmente vamos dizer que já existe uma estafa no próprio processo da informação. Então, algumas evidências são óbvias, né? Já discutimos sobre elas em palavras anteriores, mas a internet ela cria um abafamento das informações que está mascarado numa questão de superinformações. Então, as pessoas têm a impressão de que estão sendo super informadas, mas, na verdade, elas estão sendo desinformadas. E quando o jovem, humanamente falando, né, materialmente falando, ele observa isso incomoda. E quando tratamos do espiritual, o raciocínio ele é bem descrito por Davi, porque ele fala assim: por que está abatido a minha alma? E por que se perturba dentro de mim? Porque esse volume é extravagante, estratosférico, né, de informações da internet, e religiosas ou não, tentando ser espirituais ou não, elas, de uma maneira geral, elas não saciam a alma. Então, o que nós estamos notando também é que já há um movimento de retorno àquilo que realmente a alma precisa. Então, a internet não vai dar isso. Ela ajuda, ela auxilia. De forma nenhuma nós estamos desqualificando a internet. Muito pelo contrário, nós temos acesso a irmãos que moram distante, nós temos condições de fazer visitas online. Tudo isso é uma bênção. Nós não estamos anulando isso, mas nós sabemos que existe um contraponto, que ele é mercadológico, que ele é material, que ele está dentro dos engodos da mente e o objetivo do inimigo é confundir. Então, quando a pessoa nota isso, ela sente o desejo de encontrar uma experiência ou de ter uma experiência genuína com o Senhor. E aí é a comunhão da igreja. Isso não tenha dúvida que em comunhão, e comunhão não é o lugar, comunhão é uma experiência com o Espírito do Senhor, ela vai ser ali o divisor da vida. Então isso é o que nós temos visto, que nós temos ouvido dos jovens, né? Essa busca por desconexão, por sair do ambiente digital, tem se tornado um motor para a presença dos jovens nos templos. Na sua observação, pastor, o que exatamente está fazendo com que ele abandone isso e vá a uma igreja, a um templo, buscar ali uma experiência real com o Senhor? Humanamente falando, de uma forma assim bem clara do comportamento humano, uma coisa que nós podemos dizer, que é fato observado já, é que as pessoas elas nasceram para conviver. Então isso é uma característica nata do ser humano, ele nasceu para conviver. E essa convivência ela é sentida inclusive fisiologicamente, então ninguém foi feito para existir sozinho. Então o homem ele precisa do calor da convivência, então para que todos entendam. E o que acontece é que nós da igreja, nós vivemos da comunhão.
porque nós somos um corpo só. Então nós choramos com os que choram e nós nos alegramos com os que se alegram. E isso, no fundo, partindo do princípio da necessidade da convivência e do motivo para o qual nós fomos criados para louvor, nasce a dependência da experiência. Então, o caminho do justo, ele é como a luz da aurora que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Então, nós vamos aprendendo a conviver, porque nós aprendemos a glorificar o Senhor, nós aprendemos a orar ao Senhor pelas necessidades dos nossos irmãos, e nós nos alegramos com as vitórias de todos juntos. E quando os jovens, especialmente nas suas demandas relativas à ansiedade, às perspectivas do tempo e da vida, eles se sentem sozinhos, porque, na verdade, o que a internet faz é isso, ela afasta as pessoas. Ela dá um falso entendimento de aproximação, mas, na verdade, ela está afastando as pessoas. Então, o servo e aquele que deseja ter a experiência do salvo, ele precisa de conviver. Então, há um texto na Palavra do Senhor, que, se me permite, eu gostaria de ler, que está em Hebreus, capítulo 10, que ele fala: "E consideramo-nos uns aos outros para estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação." Então, esse sentido, essa orientação de não deixar a nossa congregação, está no sentido de não deixar a comunhão da convivência. Então, quando nós estamos lá glorificando todos juntos, orando todos juntos, buscando ao Senhor todos juntos, a experiência do corpo, ela edifica o corpo e edifica as nossas vidas. Então, nós temos as nossas experiências, mas nós temos a experiência do nosso irmão. Então, é sempre grandioso. E os jovens estão notando isso. E o desejo de servir ao Senhor tem sido uma grande experiência, nós vemos isso e os irmãos testemunham disso. Uma coisa simples de ver, que são os trabalhos de evangelização do Evangelho Sem Fronteira, por exemplo, né? O trabalho do Projeto Aprendiz. Então, são coisas que, aos olhos dos homens, só unem, mas para nós, espiritualmente, está nos dando a oportunidade de termos experiências em conjunto. Então, é uma grande vitória. E a igreja ela tem proporcionado vários trabalhos aos jovens nos últimos meses, né? Esse ano começou com um trabalho de evangelização, um ano de evangelização, e o trabalho do Evangelho Sem Fronteiras tem fortalecido muito os jovens ali na experiência, na profundidade com o Senhor. Exatamente isso. E essa convivência, inclusive, não é o objetivo, mas os irmãos sabem, ela tem resgatado pessoas que estavam perdidas, mas que, sentindo a comunhão, que não é uma comunhão sintética, não é uma comunhão superficial, ela não é artificial, ela é profunda, porque quando nós estamos, nós ouvimos, nós vemos, nós sentimos, então é uma coisa que ninguém nega. Quando você vê a operação do Espírito de Deus, claramente, não tem como negar, e isso faz com que o jovem ele saia do artificial e entre agora naquilo que é vívido, naquilo que é fato, e que vai, sem dúvida, fazer a mente dele entender que a sede da alma é pelo Deus vivo. E estudos recentes, pastor, têm mostrado, né, como a pesquisa do Instituto Lifeway Research, que é um instituto de pesquisa americano, que mostra que a geração Z ela está mais presente no culto, nos dias do que as gerações anteriores, como, por exemplo, a Milênio e a Baby Boom. Então, a gente vê uma diferença hoje do movimento do jovem na igreja. E isso tem acontecido devido à experiência que ele vivencia ali? Sem dúvida nenhuma. É óbvio que nós, quando pensamos nesse tom, nesse assunto, existe sempre uma preocupação e que é um contraponto, né? Porque hoje, de uma maneira geral, nas redes sociais, o evangelho ele passa por alguns aspectos que estão relacionados, primeiro, à espetacularização do culto. O outro está relacionado com a mercantilização da fé ou até do culto, que são modelos que existem e que trazem esse tom. E também há o enfraquecimento da comunhão, porque a pessoa ela se torna um crente digital.
Então, ela participa de grupos, ela canta os louvores, ela tem um modo, inclusive, de falar, porque há isso nos grupos sociais, mas ela não sabe o que é comunhão. Então, há um louvor das crianças que até explica um pouco o que nós estamos dizendo aqui. Ele fala assim: você sabe o que é salvação? É sentir uma alegria que o mundo não conhece. Essa alegria que o mundo não conhece, o servo ele tem na convivência. E o jovem, quando ele se atenta para isso, essa alegria ela vem no coração dele, ele quer hoje, ele quer amanhã, ele quer depois de amanhã. E aí os sonhos dele começam a se tornar os sonhos do Senhor, os desejos dele, os desejos do Senhor. Então, há orientações bíblicas para que nós tomemos cuidado, né, com as doutrinas que são desviadas, com aqueles que vêm para matar e destruir, para roubar. E os jovens, eles notam isso. É lógico que nós estamos no momento do início desse movimento, onde o jovem notou que o Senhor, ele vai dar as experiências na comunhão. Então, o desejo de voltar ao culto, ele está acontecendo. O desejo de servir ao Senhor no louvor, de servir ao Senhor no instrumento, de servir ao Senhor na instrumentalidade da evangelização, como você citou, nós temos visto isso com mais força. E nós entendemos que é providência do Senhor para o trabalho que vai continuar, porque eles continuarão o trabalho. E o Senhor tem dado grandes bênçãos, graças a Deus. E temos vivenciado isso nas igrejas. O estudo aponta que 36% dos jovens que entram em uma congregação e ali permanecem, eles estão dispostos ao trabalho na igreja, no louvor, no instrumento, na evangelização, eles estão dispostos. E agora, a pesquisa mostra o fato realmente acontecendo, e isso consolida o que temos vivido como igreja, como corpo, mas também com uma base científica que nos dá a projeção para poder falar a respeito desse crescimento dentro das igrejas. Uma coisa que também, né, às vezes conversamos com os jovens, né, especialmente que nós temos mais acesso, é que houve um tempo de grande esvaziamento nessa questão, porque a confusão ela foi muito, muito incisiva. Então nós vemos talvez um período de um pouco mais denso, um pouco menos denso, mas hoje nós estamos observando a operação do Senhor nesse grupo. E um dos motivos é isso que nós estamos discutindo aqui. E o desejo do Senhor de fazê-los instrumentos nas suas mãos. E eles notarem isso aí. E reforço, né? Com experiências genuínas, não com experiências virtuais. Então são meninos e moças que já estão entendendo a necessidade de ter uma experiência de fidelidade ao Senhor, que tenha evidências da operação do Senhor nas suas vidas. Não de ouvir falar, mas eles terem as experiências dele. Então esse número, ele inclusive endossa o que nós temos visto. Louvado seja o nome do Senhor por isso. E a Igreja Cristã Maranata trouxe em julho um alerta direto aos pais relacionado à superexposição à tela. Como a igreja tem orientado nesse aspecto as famílias? Claudi, o Senhor, ele sabe de todas as coisas, né? E nós temos notado, especialmente após essa palavra, esse aviso, que foi, na verdade, um condensamento de uma série de informações, né? Não foi possível transmitir todas, porque é um assunto muito vasto, do que nós temos notado na convivência dos jovens e no dia a dia, inclusive, em alguns casos, dentro das igrejas. A primeira coisa que nós objetivamos com isso é explicar para os pais e para os responsáveis a desinformação que existe nesse tema. E há uma delas, assim, uma das informações que nos chama muita atenção, que está relacionado à quantidade de pessoas que hoje detêm o vício do equipamento eletrônico e não sabem que tem ou subestimam o que tem, que é entre 30% e 50% da população. Isso chamou demais a atenção,
Porque é um mal que ele é claro, ele é um mal constatado, mas que as pessoas não sabem que tem ele. Então, isso é uma coisa muito importante, que depende de autoanálise, de observações interiores, não de observações na circunvizinhança e na vizinhança em si. São observações internas. Eu e as minhas convicções, os meus atos. Então, esse foi um ponto. O outro ponto é como isso tudo tem sido degradante e destruidor da capacidade das crianças de pensar em coisas simples. Então, nós temos hoje uma geração que nunca foi tão desqualificada academicamente como nós estamos vendo. E essa desqualificação acadêmica, para que todos entendam, se houve alguma dificuldade de compreensão, ela não está relacionada ao tanto que elas estudaram ou o tanto que elas estudarão. Está relacionado com a capacidade neurológica, neuronal, que elas têm de estudar. Então, isso precisa ficar claro. Nós estamos dizendo, porque a ciência tem dito isso, os grandes centros de pesquisa, os artigos, que hoje nós temos um grupo de crianças que não tem capacidade mental, em fato do cérebro, de produzir alguns raciocínios, porque elas perderam. Então, essa desinformação e essa descontextualização é uma coisa que é preciso de ser colocado em questão e as pessoas observarem. Porque isso pode estar acontecendo dentro da casa, isso pode estar acontecendo com a pessoa que está nos ouvindo, pode estar acontecendo comigo e eu não estou vendo. Porque é como se o celular não fosse um objeto da existência. Então, entrar no banheiro para fazer a higiene bucal com o celular ligado. Vai fazer uma refeição, o celular está ligado. Vai dentro do carro, o celular está ligado. Quantas vezes nós já vimos isso, quem dirige, o pessoal dentro do carro dirigindo, segurando o celular do lado do volante, e isso não é nada além do resultado de um vício que dominou a estrutura. E esse domínio da estrutura, por fim, que é o nosso objetivo, e o Senhor tem nos dado o entendimento disso, é de como isso tem influenciado a vida espiritual das pessoas. Então, é uma substituição do eterno. Então, os homens estão trocando o eterno por aquilo que é material. Então, é uma situação muito complexa. E quando nós pensamos no uso das redes sociais, inclusive para o culto, essa descontextualização, ela é preocupante, inclusive na questão do jovem não entender o que significa isso. Nós usamos a rede social para professar a fé. Sim. Mas você só professa o que você tem. Então, antes de você divulgar a fé, o Senhor tem que colocar a fé em você. E aí, a experiência que vai gerar a esperança, primeiro tem que ter a experiência. Então, são coisas que nós chegamos até aqui assim e que nós precisamos de continuar sendo claros, sendo obedientes ao Senhor, ouvindo a voz do Espírito do Senhor e ensinando os nossos filhos. E aos pais, né? Nunca nós estamos aqui imaginando ou dizendo que é fácil. Talvez essa seja a batalha mais difícil que existe. Essa é difícil. E nós temos certeza que muitos pais, até pelos que já nos abordaram, já se sentem derrotados. Mas vejam bem, irmãos e Claudir, quem somos nós sem o Senhor? Se o Senhor não for por nós, nós não vamos. Nós vamos ficar parados. Agora, se o Senhor falou para nós irmos, nós vamos. Então, se o Senhor vai nos abençoar, quem vai vencer a barreira que existe nas nossas crianças, de 2 anos para cima, nos nossos jovens, em alguns adultos, é o Senhor. Ele vai dar condições de nós olharmos para os nossos filhos e termos a autoridade do Espírito do Senhor de dizer assim, guarda o telefone. Sem falta de educação, sem grosseria, não precisa, porque o Senhor vai na frente. Então é a operação dele e o nome do Senhor vai ser glorificado. Essa foi a nossa abordagem e tem sido o nosso trabalho de informação àqueles que precisam de saber e hoje já estão sabendo, graças a Deus. Pastor Helber, já finalizando o programa, o senhor pode dar uma palavra para os jovens,
os pais que estão acompanhando o programa, os adolescentes, até mesmo as crianças que ouvirem esse programa, assistirem, absorverem o que Deus tem preparado para eles? O mais importante disso tudo que nós estamos conversando aqui é que a experiência com o Senhor, ela está na economia do Senhor. Então, quando nós confessamos com boca e com coração, quando nós entendemos em experiência que Jesus é o Salvador, nós teremos a vitória. Então, a forma que isso vai acontecer pode ser pela rede social, pode ser porque você ouviu um louvor que tocou no seu coração. Mas veja, a salvação ela tem o ato e ela tem o processo. A preocupação disso tudo que está sendo dito aqui está muito mais no processo, que é o dia a dia. Porque nós não podemos servir ao Senhor segurando um telefone. Nós vamos servir ao Senhor trabalhando. E o mais importante, como foi dito ontem na escola bíblica e como foi sugerido, inclusive, Jesus é o nosso pastor. Nós chegamos até aqui e continuaremos daqui para frente ouvindo a voz dele. Porque as ovelhas reconhecem a voz do seu pastor. Então nós reconhecemos onde o Senhor está e nós reconhecemos os comandos que ele nos dá. Então, saiam para fora. As ovelhas saem porque reconhecem a voz do seu pastor. Diferente de quando vem aquele que não passa pela porta, que não abre a porta, a ovelha não reconhece a voz dele. E isso é o importante. Os nossos filhos, os nossos alunos das classes de pequenos, intermediários, jovens, eles precisam, inclusive, Claudio, estendendo até os mais velhos, né, os adultos. Nós precisamos de entender onde está a voz do Senhor. Porque a voz do Senhor, ela move as situações e resolve as questões. Então, nós obedecemos o nosso pastor, que é o que um dia virá nas nuvens e nos tomará para ele, e aí herdaremos as mansões celestiais. Essa situação que nós estamos falando aqui, irmãos e Claudio, ela vem, se não para matar e destruir, porque é uma confusão que substitui Jesus por outras coisas tantas. Mas hoje nós estamos atentos, alertas, reconhecemos o nosso pastor, sabemos o Deus que nós servimos, sabemos como chegamos até aqui e continuaremos obedecendo o Senhor e tendo experiências com Ele genuínas. E sempre glorificando a oportunidade que Ele nos deu de ser servos. Pastor Helber, obrigada por estar mais uma vez aqui no Maranata em Foco e compartilhar tantos ensinamentos importantes para as famílias que estão acompanhando. Amém. Nós que agradecemos, Claudio. Para nós é uma grande bênção, servindo ao Senhor e contando para os irmãos a vitória que nós temos e que nós temos vivido nesse assunto com os nossos alunos, com nossos irmãos da igreja, e estamos à disposição sempre que necessitar. Uma alegria estar com vocês. Mais uma vez, obrigada. E assim encerramos esta edição do Maranata em Foco com o pastor Helber Firmo, trazendo assuntos relacionados à interação com a internet. Até a próxima edição. A paz do Senhor.